bem, pessoal? Boa tarde. Essa é a nossa segunda aula, então, aqui no nosso EAD, tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a universalidade, a relatividade, são algumas teorias sobre os direitos humanos, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos na Constituição Federal de 88, beleza? Então, nesse primeiro tema, universalidade e relatividade dos direitos humanos. O que são isso? O que é isso? Né? Então a gente pode considerar que são características dos direitos humanos, ou melhor dizendo, que são teorias sobre a análise dos direitos humanos. Tá? Então eu coloco aqui características e teorias dos direitos humanos. E aí algumas perguntas a gente precisa fazer para depois a gente introduzir o conteúdo, jogar o conteúdo. Tá? Os direitos humanos são erga omnes, ou seja, são para todos? Há uma universalidade na aplicação dos direitos humanos? Os direitos humanos transcendem o tempo? Os mesmos direitos humanos que eram há 100 anos atrás são os mesmos de hoje? Alguns foram supridos, outros foram criados? Então a gente precisa fazer essa análise também. E por último, e acredito que um dos mais importantes para essa análise é: os direitos humanos transcendem todas as culturas? Então, o que é direito humano aqui no Brasil também é lá na Arábia, né, no Oriente Médio ou em outros países que possuem outras culturas. O que é no Ocidente é no Oriente, povos indígenas, enfim. As culturas de cada país, de cada soberania, de cada estado precisa ser levado em consideração para aplicar os direitos humanos de maneira universal, ou há um determinado tipo de relatividade do que é ou que não é aplicado, beleza? Então, nossa primeira discussão aqui é quanto à universalidade dos direitos humanos, certo? Então, a gente precisa entender o seguinte: os direitos humanos previstos na Declaração Universal, no Pacto de São José, em outros tratados, que são tratados internacionais, eles devem e são aplicados a todos os homens, né, a todo ser humano no mundo, né? Essa teoria defende que há direitos de que todos e tudo, né, inclusive as culturas, devem respeitar, por são intrínsecos aos humanos. Ou seja, quem vai na linha da universalidade dos direitos humanos entende que, independentemente da cultura, do estado, do país, da situação, alguns direitos que são mínimos e são intrínsecos ao ser humano devem ser respeitados. Tá? Então eu coloco aqui até o artigo 1º e o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então o artigo 2º fala: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra situação. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos entende que os direitos humanos seriam erga omnes, seriam para todos, claro que dentro do espaço de tempo atual. Então, o que é reconhecido hoje como direito humano não poderia ser aplicado lá atrás se lá não fosse. Mas a partir do momento que ele é reconhecido como um direito humano, ele deve ser aplicado a todos e no espaço de tempo dali para frente. Inclusive em todas as culturas, né? Então, onde, por exemplo, a possibilidade de casamento com mais de uma mulher, ou a própria pena de morte, né? Será que o local que autoriza a pena de morte, ele está cumprindo o direito humano à proteção à vida? No Brasil não pode, mas outros países, como por exemplo os Estados Unidos e alguns estados, podem, né? Então, a gente já tem um primeiro problema, um primeiro paradoxo. Por quê? O respeito à cultura e à soberania dos estados é um direito humano. A gente precisa respeitar e cultuar a cultura e a soberania de outros estados. Mas e quando essa cultura aflige alguns direitos humanos? Como, por exemplo, esse caso da pena de morte, né? É um paradoxo, porque a gente precisa respeitar a cultura porque é um direito humano, ao mesmo tempo essa cultura ela está afligindo um direito humano. Então é um paradoxo. Como que a gente vai resolver isso? Tá? Essa questão da universalidade e da relatividade são teorias, né? Então não é algo fixo, há discussões, debates e doutrinas sobre isso.
Tá? Então a primeira teoria é a questão da universalidade, beleza? Depois nós temos a questão da relatividade, tá? Que principalmente por conta da cultura, né, de cada estado, de cada povo, pode trazer essa relatividade na aplicação dos direitos humanos. Então eu coloco lá o relativismo, e aqui eu já incluo o relativismo cultural. Então vocês vão encontrar às vezes relativismo, o relativismo cultural, ou até em outras terminologias, tá? Então o relativismo cultural identifica moralmente certo com o que cada cultura aprova. O que aqui no Brasil é aprovado como moral, como correto, como direito humano, talvez lá na cultura indígena, lá da Amazônia, que é dentro do Brasil mesmo, seja diferente. E aí a gente precisa respeitar essas diferenças. Então, quem defende a teoria da relatividade, ela vem nesse sentido, que os direitos humanos não são erga omnes. Eles dependem e eles têm uma maleabilidade quanto ao respeito de culturas, opiniões e soberanias de países, culturas de povos, assim por diante, para então aplicar os direitos humanos. Tá? Então não há por isso valores universais. Eles são melhor enquadrados dentro de cada limite cultural, de soberania dos países e dos povos. Tá? Nenhuma cultura pode dar lições de moral a outra. Há diferentes maneiras de definir o que é correto ou incorreto. E nenhuma cultura está mais certa ou mais errada do que a outra. Isso também pode ser levado em consideração na questão do tempo, né? Antigamente nós adotávamos uma determinada cultura aqui no Brasil. Hoje já não é mais assim. Então, possivelmente o que era antes considerado como um direito humano ou que não eram direitos humanos, agora já são, porque houve uma alteração na cultura, né? Um ótimo exemplo é, por exemplo, quem assiste a série dos Vikings, né? Então a gente vê lá várias e várias barbaridades que aconteciam naquele tipo de sociedade, que é uma sociedade que existia de fato, né? O maior exemplo, por exemplo, é a questão do auto-sacrifício, né, para os deuses e assim por diante, que naquela época e para aquela sociedade era visto como algo extraordinário, muito bom para a pessoa. Mas se a gente for analisar no nosso ponto de vista hoje, não tem como a gente fazer esse auto-sacrifício, né? Então, tudo depende do tempo e do espaço para a aplicação ou não dos direitos humanos, tá? Então, nós temos a teoria da relatividade. Quais são os problemas, né, que surgem, então, da discussão dessas duas teorias, né, ou dessas duas características dos direitos humanos? Há como conciliar aqueles que defendem a teoria da universalidade, que é a aplicação para todos, né, independentemente do que a cultura, do que o povo, do que a soberania defende. E o da relatividade, que é vamos primeiro respeitar determinados limites de cada cultura, de cada sociedade, de cada soberania, para depois nós melhor enquadrar os direitos humanos dentro daquilo, né? Então há como conciliar, há como anular uma teoria em favor da outra. Então vamos esquecer a universalidade e só vai existir a da relatividade. Ou ao contrário, vamos esquecer a da relatividade e vamos aplicar apenas a da universalidade. Tem como, né? Na minha visão, as duas precisam, às vezes passando um pouquinho do limite uma da outra, às vezes entrando em alguma área de conflito uma com a outra, mas as duas precisam coexistir, de maneira a trazer o melhor benefício para o ser humano, né, no mundo todo. Então, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, da questão dos direitos humanos na proteção à vida nos tratamentos médicos, né? Então, algumas religiões, por exemplo, não aceitam fazer, né, o tratamento médico de transfusão de sangue. E aí há o conflito entre a relatividade de eu poder escolher não fazer aquele tratamento pela cultura religiosa que eu tenho, que é um direito humano fundamental, a minha liberdade de religião, com a universalidade, que seria o direito à vida de todos, né? Então a gente precisa, sempre existiram, existem e sempre vai existir conflitos
que embarcam nessas duas teorias, mas a gente precisa em cada caso, em cada circunstância, fazer uma análise melhor para que elas se coexistam, tá? Então eu coloco aqui também alguns exemplos. A própria pena de morte, que alguns lugares podem, outros não. Mutilação, né? Mutilação de órgãos genitais, por exemplo, de mulheres, que algumas culturas indígenas ou de outros povos fazem, e que a gente aqui perceberia que isso é algo totalmente impensável. Casamento, né, bigamia ou multigamia, que casamento com mais de uma pessoa, aqui no Brasil não pode, mas outros países podem, é uma liberdade fundamental de a pessoa poder casar com mais de uma mulher, por exemplo. Aqui no Brasil nós não temos essa liberdade, beleza? Então esse primeiro tema nosso é sobre duas teorias que falam sobre como será aplicado os direitos humanos. A teoria da universalidade, para todos, erga omnes, levando em consideração os tratados internacionais, principalmente aqueles mais vinculados à proteção íntima da pessoa, vida, segurança, assim por diante, e a teoria da relatividade, que insere no contexto outros limites, onde talvez alguns direitos humanos e fundamentais não serão aplicados totalmente a um grupo de pessoas por algum determinado motivo, soberania, cultura ou algo nesse sentido. Beleza? Tá? E aí agora a gente vai falar rapidamente aqui também, tá? Sobre os direitos humanos na Constituição Federal de 88. Então a gente precisa pensar em um primeiro momento no seguinte: os direitos humanos são aqueles, como nós vimos na aula passada, que estão positivados ou que estão presentes em tratados internacionais. Os dois melhores exemplos, Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto de São José, que é aqui do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, tá? Direitos fundamentais, aqueles positivados nas constituições de cada Estado, e os direitos do homem, que hoje caiu um pouco em desuso, aqueles que são inerentes, que não precisam de qualquer tipo de positivação, mas que hoje praticamente todos estão positivados ou como direitos humanos, ou como direitos fundamentais, ou coincidentemente como ambos, tá? Então nós temos dentro do Brasil a adoção dos tratados internacionais, novamente os dois principais, a Declaração Universal e o Pacto de São José, que são normas supraconstitucionais, porque são tratados que são convencionados pelo Brasil e, portanto, eles têm intuito de Constituição, né, de artigo da Constituição. Nós temos a própria Constituição, que são esses os principais temáticas de direitos humanos. Depois temos outras normas, né, proteção ao meio ambiente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Código de Defesa do Consumidor, que tem alguns pontos que também podem ser considerados como direitos humanos. Então, viemos dos tratados internacionais, que são supraconstitucionais, estamos na Constituição, mas também temos outras normas infraconstitucionais que podem e devem adotar os direitos humanos, beleza? Mas especificamente na Constituição Federal de 88, a gente precisa destacar o título 1º da Constituição, que são dos princípios fundamentais, artigo 1 ao artigo 4º. Depois nós precisamos destacar o título 2 da Constituição Federal, que são dos direitos e garantias fundamentais, que são divididos em capítulos, né? Então o título 2 ele vai do artigo 5 ao artigo 17, mas é dividido por capítulos. Então o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, que é aquele básico que a gente sempre fala do direito constitucional ou quando se fala de direitos fundamentais e direitos humanos, né? Depois tem aquele que eu mais gosto, que é o capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 6º, que fala dos 11 direitos sociais, até o 11º, fala também lá sobre associação, greve, algumas outras coisas. Depois nós temos o capítulo 3, que fala sobre a nacionalidade, artigos 12 e 13. Capítulo 4, que fala sobre os direitos políticos, artigo 14 a 16. E o capítulo 5, que fala sobre os partidos políticos. Então, esses 5 capítulos estão dentro do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Por que aqui aparece a palavra fundamental? Porque a partir do momento que a gente positiva dentro da Constituição do Brasil
esses direitos como direitos fundamentais, eles são os direitos fundamentais do Brasil, que não podem ser, de uma maneira estrito sensu, coincidida com direitos humanos. Vai coincidir, mas direitos humanos, tratados internacionais não positivados dentro do Brasil, direitos fundamentais positivados, beleza? E também tem um artigo que é muito importante, que é o artigo 225, que está lá no título 9 da Constituição, que fala sobre o meio ambiente, né? Inclusive agora, no advento dessas novas gerações que a gente viu na aula passada, geração 1, 2, 3, 4, 5, agora até a 6, né, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, o meio ambiente também é um direito humano que deve ser preservado. Então a gente pode incluir o artigo 225 como um ótimo artigo quanto a direitos humanos dentro da Constituição Federal de 88. Beleza? Eu vou só falar para vocês rapidinho aqui, destacar alguns desses artigos, tá? Então o artigo 1º da Constituição fala: a República Federativa do Brasil, formada pela União, Estados e Municípios, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Tá? Então abram aí a Constituição nesse momento e deem uma olhadinha junto comigo nesses artigos, beleza? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção de fora, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Tá? Agora vão ali no artigo 5º, mas lá no final dos incisos, no parágrafo 1, 2, 3 e 4. Esses parágrafos, mais 1, 2, 3 e 4, são muito importantes, porque são esses parágrafos que falam sobre os tratados internacionais. Então vamos lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então é o parágrafo 3º do artigo 5º que nos dá a característica de norma supraconstitucional dos tratados internacionais. E aí o parágrafo 4º ainda fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então o Brasil, lá quando foi criado esse Tribunal Penal Internacional, deu favorável à sua criação e, portanto, ele está subjúdice desse tribunal, caso seja necessário. Beleza? E só para a gente finalizar, o artigo 225, então ele fala o seguinte, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí a gente tem lá o parágrafo 1º com 7 incisos, depois o parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Dê uma olhada no artigo 225 da Constituição Federal. Beleza? Dê uma olhada em todos, mas eu quis destacar principalmente esses que a gente leu aqui. Beleza? Continuando aqui, é o que eu falei para vocês. Então nós temos os tratados internacionais, nós temos a Constituição Federal de 88 com essas normas que eu mostrei ali. Existem alguns outros artigos esparsos na Constituição Federal que também vão falar e vão estar alinhados aos direitos humanos. Nós temos outras normas infraconstitucionais que falam sobre os direitos humanos. Então, a defesa do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Meio Ambiente, entre vários outros. Tá? E também nós temos temas não positivados, que não estão nas normas, mas que se alinham ao tema dos direitos humanos. Então, coloquei 3 temas aqui,
que muitas vezes é o próprio Poder Judiciário que vai ali resolver no positivo ou no negativo como que vai ser aplicado essa questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, a questão da eutanásia, que no Brasil, resguardado algumas exceções, é proibido, né? União homoafetiva, há pouco tempo o STF autorizou, né? Estudos sobre células-tronco, há um debate dentro do STF ainda sobre esse tema, já houveram algumas audiências, alguns julgamentos do plenário do STF, mas ainda há bastante coisa a discutir sobre isso, tá? A questão, por exemplo, novamente, da religião, da transfusão de sangue, sempre tem decisões judiciais que autorizam, que desautorizam esse tipo de situação, e vários outros temas que acabam não estando positivados objetivamente. Tal religião não pode, então respeite. Não tem isso no Tratado Internacional, não tem na Constituição, não tem em artigos esparsos, não tem outras normas, então o Poder Judiciário muitas vezes acaba intervindo para resolver conflitos como esses e como outros. Beleza? E por fim, na aula de hoje eu não vou aplicar nenhum tipo de trabalho, vou deixar para aplicar na próxima aula, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre direitos humanos, direito humanitário e direitos refugiados e proteção regional e multiculturalismo. Então, eu vou enviar para vocês ali no sistema e pelo WhatsApp algum material para vocês estudarem sobre a aula de hoje. À noite estarei à disposição e aí a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Muito obrigado.